e eu vou trazer um pouco desse debate agora aqui com vocês. Embora, assim, atualmente eu não tenha trabalhado tanto com a questão do saneamento e as doenças, vamos dizer assim, mas eu estou trabalhando com saneamento na perspectiva de uma pressão, dentro dessa perspectiva de escassez hídrica, né? Então, para quem entende de recursos hídricos, pode vir aqui na região metropolitana de São Paulo, na nossa macrometrópole, e verificar que tem muita água. Passa muita água aqui atrás, aqui no Rio Tietê. Só que é um recurso hídrico, de certa forma, negligenciado. Tá? Mas por trás disso, certamente, tem várias razões, e vou realmente me beneficio, agradeço aos meus antecessores, né, Edson e Ana Paula, porque acho que a gente consegue fazer um fluxo de um diálogo antes de ir para esse debate. Eu dei esse título, né, Aspectos Interdisciplinares das Relações Saneamento e Saúde, né, na mesa Água na Macrometrópole e seus desafios. Então, eu quero tratar desses tópicos, a questão científica contemporânea da relação saneamento e saúde, a invisibilidade da precária falta de coleta de tratamento de esgotos domésticos, tá? De um modo geral para a sociedade. As relações ampliadas entre saneamento, desenvolvimento e saúde. Esse é um tópico também, acho que bem importante, né? Porque é claro que ainda é muito marcante a relação da falta de saneamento com as doenças diarreicas, por exemplo. Essa relação que a gente conhece pela ciência clássica da relação saneamento e saúde, que é, digamos assim, uma relação direta entre falta de saneamento e doenças. Mas não esgota a necessidade da gente ampliar o discurso e o entendimento sobre a relação saúde e saneamento. Tá? Isso também me motiva bastante. Mas vejam aqui uns artigos para referência, para reflexão. Esse de 2009, o César Victor é um grande epidemiologista, também muito preocupado com a questão da saúde na infância. E ele produziu esse artigo falando assim sobre o que pode ser aprendido, né, no caso brasileiro, com relação à redução da mortalidade por diarreia, né, e o impacto que isso tem na saúde pública, nesse indicador muito marcante da mortalidade infantil, que o Brasil tradicionalmente teve, na mortalidade infantil, sempre uma parcela significativa relacionada ao precário saneamento. Né? Mas, assim, de fato, o que o César Victor mostra, que principalmente desde a década de 80, você tem um processo de redução da morbidade, digamos, das internações hospitalares por doença diarreica aguda e da mortalidade também por essa mesma causa. E isso, de certa forma, vem a ofuscar a importância dessa relação saneamento e saúde. E por que isso acontece? Graças a um sucesso, que é a ampliação da cobertura de saúde da família, da atenção básica em família, que vem depois da reforma sanitária, ampliando cada vez mais, chegando nas comunidades, né? E hoje você vai trabalhar numa comunidade, numa favela, numa comunidade ribeirinha, indígenas da Amazônia, e você vê, claro, com dificuldades de acesso, de custeio de recursos, mas você vê chegando a atenção primária em saúde. Então, essas doenças diarreicas agudas, por exemplo, ou as parasitoses intestinais, enfim, essas doenças nessa categoria de relação direta com a falta de saneamento, elas são doenças evitáveis e também são, de certa forma, fáceis de se tratar. E elas são tratadas nesse âmbito da atenção primária, da saúde de baixa complexidade. E elas deixam de aparecer como um problema de saúde pública, porque os dados de saúde pública bons são a pior situação de doença. O dado de saúde pública bom é internação hospitalar e o melhor ainda é mortalidade. A gente pauta a análise da saúde pelo inverso, que não é exatamente o inverso na saúde e doença, mas pelo que a gente tem, o pior da doença. Tá? Então, isso gera uma confusão, porque, na minha opinião, ofuscou a importância da falta de saneamento. Apagou e tirou um pouco da agenda. Não tem dado, não tem gestão. Certo? A gente vê um sucesso na redução da mortalidade infantil por esse grupo de causa. Ele é marcante. De um modo geral, a mortalidade infantil caiu muito desde a década de 80. Agora a gente está tendo um outro fenômeno, são vários outros fatores para entender daqui a um tempo, talvez, mas tem a relação com as crises e também com as decisões atuais. Mas, assim, no âmbito do saneamento, o sucesso da atenção primária em saúde ofusca o insucesso
né? E a prevalência de situações vergonhosas de falta de saneamento básico, que é o que o Edson mostrou com propriedade, sempre está falando, né? Perto de 50% da população brasileira não tem coleta de esgoto. Tá bom? Então, esses autores aqui, o Bartran, sobretudo o Sandy Carnicross, ele realmente é uma referência internacional, e eu acho que assim, é meio que um herói da resistência, porque o que eu tenho notado é uma falta de interesse científico em pesquisar saneamento e saúde. Veja esse artigo deles, né? Ele coloca higiene, sanitation, para eles é tratamento e coleta de esgoto, né? E water, né? Então, fundações esquecidas da saúde. Até no aspecto científico, se tornou desinteressante essa relação, ela é desgastada, ela não dá artigos de impacto. As próprias revistas de saúde dificilmente se interessam em publicar um artigo que fale de relação de saúde e doença associada a saneamento, porque é um problema direto e não tem grande, realmente, desafio científico. A ciência se move muito nisso, na inovação. Isso é um problema, porque coisas que aparecem como problemas científicos superados, na verdade tem outras camadas de complexidade que estão sendo esquecidas. Então não dá para pensar saneamento em saúde sem fazer, no Brasil, um balanço e tentar realmente saber o que está acontecendo nas comunidades, que não tem esgoto. A gente estava lá no Congresso Brasileiro de Medicina Tropical, colosso de congresso, 3.000 pessoas, quase 4.000 pessoas, discutindo um pouco de saneamento. Que bom que tem esse espaço lá, né? Porque realmente os desafios da medicina tropical são as coisas tipo emergentes, o Zika, por exemplo, e a microcefalia associada. É claro que é um desafio, é um problema emergente de saúde pública, mas a gente não pode esquecer os outros problemas que estão afetando. Então vejam só, para quem vive na comunidade que não tem coleta de esgoto, as pessoas que estão andando de Havaiana sobre esgoto, que estão se contaminando pelas doenças que vêm do esgoto, sistematicamente, elas não são mais internadas e não geram dado. Tá? Mas elas estão suscetíveis a esse tipo de situação aqui, ó, que é enteropatia ambiental. E eu fico impressionado, quase ninguém fala disso. Mas são os autores que desenvolveram, então, uma técnica de análise patológica do intestino e identificaram que as pessoas que vivem em locais sem saneamento, suscetíveis a sistemáticas infecções do trato digestivo, elas desenvolvem mudanças fisiológicas e morfológicas que afetam a absorção de nutrientes. Isso é negligenciado. As crianças que vivem e crescem nesse lugar têm déficit de desenvolvimento biológico. E a gente não mede, porque precisa de coisa sofisticada, para um problema que a ciência vê, de certa forma, com desinteresse. Aí, voltando um pouquinho, né? Um estudo aqui também que é bom, mas assim, difícil, mas é nessa linha que a gente tinha que avançar talvez um pouco mais, pensando na epidemiologia. Um estudo feito pelo grupo do Maurício Lima Barreto, que é um grande epidemiologista lá da Federal da Bahia. Ele pegou um processo de obras de saneamento, de coleta e tratamento de esgoto em Salvador e fez tipo um caso controle, acompanhou a evolução da oferta do serviço num bairro que foi contemplado com essa infraestrutura e outro bairro que não, e foi acompanhando nos domicílios com visita semanal para fazer um inquérito de casos de doença diarreica que são esquecidos, que não gera dado, mas é um estudo caro, sofisticado, é difícil conseguir, é caro. Você tem que ter equipe de pesquisa no bairro circulando todo dia para coletar isso aí, né? Para um problema, como eu disse, né, cientificamente parece superado. Então, só assim você consegue ter um panorama de quantas doenças diarreicas tem uma criança num bairro, numa comunidade que não tem esgoto sanitário. E ainda assim a gente não consegue estimar qual o prejuízo em termos de déficit biológico do desenvolvimento daquela criança. Isso tem a ver, inclusive, com desenvolvimento cognitivo, falta de nutrientes. Tá? Bem, vejam só, o do Victor tem 41 citações no Google, o Sandy Carnicross, do 530, e do Lima Barreto, no The Lancet, não sei se vocês conhecem, é um
periódico científico já existia no século XIX, 1800 e tanto. E na área da saúde é um colosso, né? Então isso ajuda a ter citações, mas tem pouquíssimos estudos de saúde e saneamento no The Lancet, obviamente. Esse da enteropatia ambiental é uma revisão bibliográfica que saiu na revista Estudos Avançados, que está no nosso magnífico, e eu adoro realmente, o nosso Cielo. E aí, o estudo do Moraes, né, ali de enteropatia ambiental, dessa ideia, desse problema, né, da exposição contínua à precariedade do saneamento, está ali. Ele é de 2003, tem só 9 citações, gente. Eu não acredito. Mas está lá no Google. Ele usa, para compor essa revisão, com a base teórica do Klipstein, um artigo de 67, que tem apenas 45 citações, e um artigo de 79, com 13 citações. Esse último no The Lancet, que eu falei, né? Acho que os caras até se arrependem de ter publicado isso aí, porque esses jornais são de alto fator de impacto, né? Eles lutam para ter áreas que vão trabalhando, decidindo áreas de interesse científico que vai ser muito citado, né? Então isso é muito pouco, no meu ver, para um problema, então, que ele é negligenciado globalmente. Pense assim, a gente tem bilhões de pessoas no planeta sem saneamento. Não é um problema só nosso. E essa negligência está pelo mundo afora, evidentemente. Tá? De pensar em termos de investigação, porque eu acho que assim, então, não esgota a questão científica com a descrição do agente etiológico, da ecologia da doença, da relação causa-efeito de saneamento e doença. Não esgota. A gente tem que avançar em outras dimensões desse problema que eu defendo. Ele é, sim, complexo. Tá? Só que a gente está varrendo as dimensões de determinantes do problema para debaixo do tapete. Então, como é, por exemplo, a percepção de saneamento e saúde para quem vive sem serviços de coleta de esgoto? Ou para quem vive com coleta de esgoto? Como a dona do Magazine Luiza. E eu? Né? Eu não sei se o meu esgoto é tratado. Para mim, como cidadão, ali no meu âmbito peridomiciliar, é um problema resolvido. Mas, claro que não é só isso, isso não é suficiente. Então, eu trabalhei um tempo lá, trabalhei no Vale do Ribeira, trabalhei no Amazonas com essas questões. Vou trazer um pouquinho de percepções da Amazônia. Né? Então, como que eles percebem que eles são afetados? A gente trabalhou numa pesquisa em terra indígena, né? Lá no noroeste do estado do Amazonas, é uma pesquisa participativa, pesquisação. E aí a gente pega as narrativas das pessoas que têm um contato com a sociedade envolvente, tem escola, tem várias agências lá da sociedade envolvente na comunidade indígena, que é uma cidadezinha, 2.700 habitantes. E aí a gente tem lá eles trazendo essas narrativas, né, para o surgimento de doenças. Diarreia é feitiço, não passa nada. Os pajés sabem quem assopra. Aí dá dor de cabeça, vômito, tudo é sopro, veneno. Mas, por causa do lixo, está quase dominado, não tem sanitário, a gente faz as necessidades em todo lugar, etc. Tem lá processo de transição de modelos explicativos para a doença. O indígena lá desse território, ele tem uma forte concepção assim de dividir grupos de doença, entre doença de índio e doença de branco. Então, doença de branco é aquela que chegou com os processos do branco, o impacto ambiental, né, as mudanças, tal. Então, por exemplo, a eles a malária é doença de branco, porque chega com a obra que o branco faz, coisas do gênero, ou com o próprio branco, que às vezes ele também é reservatório da doença. Já a diarreia, ela já tinha uma explicação narrativa na tradição deles. E para eles é feitiço. Só que, lógico, eles têm toda uma forma de pensar diferenciada que se aplica. Eles também têm as formas de se proteger desses feitiços. Por exemplo, eles falam assim, se você deixa a comida à noite destapada e vai comer no outro dia seguinte, tem que ferver. Isso se aplica à nossa lógica de pensamento sanitário e microbiológico. Mas o deles é diferente. Eles acham que pode vir um espírito envenenar a comida à noite e fervendo com o vapor o veneno vai embora. São lógicas e pensamentos diferenciados com uma aplicação correta. Ok, o fato é o seguinte, por que eu trouxe esse caso que a gente está discutindo macrometrópole?
foi um grande aprendizado essa pesquisa, porque nas grandes diferenças entre a nossa sociedade daqui e de lá, pudemos ver fatores da dimensão cultural que são determinantes tanto lá como aqui também. Não é? E aqui também tem. Aqui também eu trabalhei em comunidade e colhi narrativas do tipo assim, a gente já nasce com um casal de verme. Então, quer dizer, para quem vive numa situação de endemismo de determinada doença, é normal, elas acabam normalizando a doença. Eu trabalhei, tem um vídeo lá que o pessoal do Trata Brasil nos faz de superstar, né? Tem um documentário que aparece, eu falo um depoimento da malária na Amazônia, nas franjas da cidade de Manaus, né? Então, eu fazia um trabalho lá com os estudantes de medicina, na época que eu estava no Amazonas, a gente ia na comunidade lá, do Pau Rosa, aí fazia um questionário, né, de auto-percepção de saúde, né? Aí era assim, o senhor teve uma doença no último ano? Não. E malária? Ah, malária tive 2. Porque ali é um território de malária, onde a cidade na Amazônia expande para a floresta. Ele convive com aquilo, ele vai relativizando. Isso é um problema também. E isso está na cadeia dos determinantes da saúde. Tá? Então é importante para a gente entender essas percepções. Mas a gente tem que entender também as percepções dos gestores, né, Ana Paula? Para pensar a governança, as pessoas que estão na cidade negligenciam o problema, né? A questão do esgoto, como que a gente não preocupa, não sabe que não tem tratamento de esgoto? A gente não vê o rio poluído. Então a gente filtra isso. A gente filtra a nossa forma de perceber o problema. Que a poluição, na verdade, é dos esgotos que não são tratados. Bom, vou pular e vou para a conta d'água. Tá? Então, para tentar já aproximar com a nossa questão da macrometrópole. Então, a gente tem uma crise hídrica, não saímos daquela, é a mesma, e já existia antes de 2014, né? Ela já existia, ela só era negligenciada também, né? Porque a forma como nós trabalhamos, né, muito próximo da situação de risco hídrico, né? Enfim. Mas a conta d'água, ela nos diz muito, né, nessa ideia da gente pagar 50% e 50% água e esgoto. Certo? Se eu pagar 100, então 50 é água e 50 é esgoto. Eu tenho... Na estrutura do pensamento da governança, é um tópico importante na participação das pessoas lutando pelos seus direitos, mas também a corresponsabilização, né? É um processo, acho que, fundamental, né? Transparência, corresponsabilização de todos, não a responsabilização só nossa, mas a corresponsabilização. Eu tenho que me ver como cidadão, como corresponsável, porque eu sou um gerador de esgoto. Então, eu pago uma empresa para tratar meu esgoto, mas eu não sei se ela trata. Eu estava até lá em Recife conversando sobre isso, tinha até um procurador com a gente na mesa, e depois o Edson lembrou, né, teve uma ação no STF, né, foi assim, que moradores do Rio de Janeiro, indignados com isso, né, de pagarem a taxa de esgoto e não ter tratamento, entraram com uma ação na justiça para não pagar mais a taxa de esgoto. Foi até o STF, e o STF disse que, eles perderam a causa, ganhou a SEDAI. Não é? Mas gerou uma jurisprudência. Então, assim, olha, desculpa, né? Eu pago ali R$45 para água tratada. Né? Coleta, tratamento, distribuição, vigilância, monitoramento. Tudo isso aí. Para esgoto, eu pago o mesmo valor só para eles ligar um tubo e lançar no rio. Eu acho que assim, as nossas autoridades, o Poder Executivo, que é responsável pelo cumprimento das leis, e também o Ministério Público, fazem vista grossa para esse problema. Existe claramente um poluidor, é só olhar a lei de crimes ambientais, trabalhei já no IBAMA, né? Então, você tem um princípio, você não pode lançar esgotos sem tratamento no rio. É um crime, é crime ambiental. Gente, ninguém faz nada contra isso. Quem é o responsável? Então, eu sou gerador, tenho uma parte de corresponsabilidade, mas eu pago uma conta e pago uma empresa.
E lá no STF dizem que é suficiente ele ligar um tubo da minha casa e lançar, e a gente finge que ninguém está poluindo e que não tem responsabilidade. Precisa de luta política nisso. Isso é uma necessidade de ação política, de indignação. Mas a gente tem que romper com esse processo que nós sofremos, de filtrar isso como um problema. Então, é suficiente o afastamento do esgoto? Não é suficiente. Então, essa concepção de saúde ampliada relacionada ao saneamento diz respeito às cidades. Diz respeito a você ter aqui do lado um rio Tietê limpo, do qual a gente possa se orgulhar, e a gente tem todo o processo de valorização do seu entorno. E mais, as mudanças de hábito das pessoas, de convívio em torno desse rio, de ter lazer, de se apropriar de novo desse espaço importante de fronteira, né, da natureza na cidade. Existe natureza na cidade, não é? Então a gente tem que olhar mais de uma forma ampliada. E no sentido econômico também, investimento em saneamento é pouco, pensando no benefício que traz, só na redução das doenças de relação direta. Mas tem mais. Uma cidade saudável só pode ser saudável tratando os esgotos, tendo rios de melhor qualidade. Mas essas cidades, elas ganham uma cadeia de economia ligada ao saneamento, de oferta de emprego, de distribuição de renda, ganham autoestima. As cidades, elas atraem mais investimentos. As cidades hoje competem por sede de empresas, o capital passa nas cidades. E as cidades mais saudáveis são mais competitivas. Então, junto a isso, você tem uma série de dimensões de benefícios que vão muito além dessas doenças relacionadas diretamente ao saneamento. Então, isso que é uma ciência que a gente tem que constituir e explorar. E essa ciência, evidentemente, é de potencial aplicado, né, como um fundamento para a ação política necessária, porque a gente não pode aceitar mais isso. A gente vive num tecido macrometropolitano de escassez hídrica e a gente joga esgoto na água, né? Aí eu já tinha colocado, não combinei com você, Ana Paula. Não combinei. Mas eu vou me beneficiar da sua boa explicação. Eu estou nessa perspectiva de tratar a água como um comum. Então, mesmo que você tenha processos, empresas, ou qualquer forma, o Estado tem que cuidar do comum pela complexidade que ele tem. Olhar a água como essa relação com serviços ecossistêmicos, os benefícios que vêm, as cadeias que estão envolvidas, né? Porque também não é só água, né? A gente tem trabalhado com a ideia do nexo, eu vou falar daqui a pouco, né? É uma ideia que conecta as cadeias de escassez, água, energia, produção de alimentos, por exemplo. Então, a gente lançar esgoto na água é um atentado ao recurso hídrico, à produção de alimento, à geração e produção de energia e tudo mais. Mas então, por que a gente tem esses limites assim, né? Para a gente filosofar um pouquinho com relação a entender a água como um comum. Veja assim, essa onda de neoliberalismo como ganhou força na década de 80 e uma fala expressiva de uma liderança global dessa postura, desse pensamento, que é a Margaret Thatcher, né? Então não existe sociedade, só os indivíduos, né? E as famílias. Né? Então é um dilema onde se assenta a nossa maneira pela qual nós nos vemos no mundo, interagindo. Então, esse mundo competitivo ele é muito individualista. E ele não é amigável à discussão do comum. Tá? Então eu peguei uma exposição que teve lá em Brasília, né? Só para ilustrar. Tá bom. A ideia do nexo, já está acabando o tempo. A água está no centro da cadeia de relação de interdependências e escassez. Um problema, aliás, problemas globais de escassez. Água, energia e alimento. E também necessidades prementes, assim, indiscutíveis, para a inclusão de grandes camadas da sociedade que estão marginalizadas. Os pobres, de modo geral, sofrem com a escassez de água, energia e alimento. E a ideia é essa, há uma interdependência entre esses elementos, as cadeias produtivas. Se eu jogar esgoto, comprometer recurso hídrico, eu estou afetando todas essas cadeias. Isso é insustentabilidade, isso é também doença. Né? Só para ilustrar, mas aí já todo mundo pode ter acesso, esse estudo do Hoff está disponível, mas ele mostra os trade-offs, né? As pressões que existem entre as cadeias de produção e fornecimento de água, energia e alimentos. Né? A gente tem feito um estudo lá em Guarulhos, né?
a Ana Paula também contribui, né? E a Isabela também que está aí, a Mariana também. E a gente está estudando um pouco do nexo na comunidade, né? O nexo no sentido das práticas sociais, como as pessoas lidam com essa escassez conjunta e quais lições que a gente tira das práticas sociais deles, né, para melhores destinos, né, nessa relação de água, energia e alimento como cadeias interdependentes. E a gente produziu um artigo, né, na revista Estudos Avançados, também que fala bastante dessa ideia do nexo, aplicado um pouco no caso da macrometrópole paulista, usamos um recorte de 180 municípios, né? E isso aí agora também está conectado com outro projeto que a gente está trabalhando, né? Que é a governança socioambiental na macrometrópole, que o Pedro Jacob é coordenador. Mas, assim, esse artigo traz, então, um pouco dessa relação da pressão e a tendência também de crescimento dessa pressão de recursos hídricos, que evidentemente vai afetar as outras cadeias de energia, produção e provimento de alimentos. Mas vejam, esse gráfico de bolhas, então, são os municípios da macrometrópole, nas cores, né, são divididos por regiões, né, de bacias hidrográficas. O grandão gigante vermelho lá é São Paulo, com cerca de 11 milhões de habitantes, né? E a posição deles, desculpa, está pequena a escala, mas nesse eixo a gente tem o IDH e aqui no outro a gente tem, horizontal aqui a gente tem a demanda per capita de água no município, e o que a gente vê é uma tendência linear de aumento do IDH, ok? Que é realmente correspondido pelo aumento da demanda per capita. Então, se a gente não tem, talvez, tanto crescimento demográfico, a gente tem que se preocupar com esse processo de inclusão social, que é um objetivo nosso. Nós temos que pensar em aumentar o IDH, né? O IDH é composto por expectativa de vida ao nascer, né? Escolaridade e renda familiar. Então, é um desafio global ampliar o IDH como inclusão social, etc. Mas isso remete à maior demanda de água. Então, quer dizer, a gente pensa o desenvolvimento, mas não o desenvolvimento sustentável. Falta no IDH, evidentemente, a dimensão planetária da crise da insustentabilidade. Mas a gente tem que estar alerta, então, que nesse território da macrometrópole, eu vejo particularmente como um grande território urbano, que os seus limites, né, têm a ver com a interdependência e escassez hídrica. Né? Isso é demonstrado, então, realmente pelas disputas, pelas transposições de água, né, pela forma, digamos, desigual como a água é gerida no território, pelas práticas convencionais de busca de água, o Edson citou, né? Grandes obras de saneamento que vão trazer água de longe e gastam muita energia. O sistema São Lourenço, recém-inaugurado, ele tem que jogar água lá para o alto da Serra de Paranapiacaba para depois chegar, se integrar ao sistema de distribuição da região metropolitana. E o custo energético é enorme e é um problema para essa perspectiva que a gente está trabalhando, do nexo. Porque eu não posso mais negligenciar isso. Mas, assim, tem outros exemplos. Outro dia eu fiquei sabendo, até citei lá também em Recife, né? O sistema Rio Claro, ele começou a ser construído em 1939. E para levar água pertinho da minha casa, na Moca. Eu sou da Moca. Eu cresci na Penha, mas moro na Moca. E sabe que incrível esse sistema? A água vem por gravidade. 80 quilômetros, gente. Você acredita nisso? Projeto de 39. Eu diria assim que ele é amigável ao nexo. Ele consegue fazer a transposição de água sem gastar energia. Mas ele não é amigável da escassez territorial. Né? Porque ele, lá atrás, então, em 1939, já se buscava água a 80 quilômetros de distância. Ele fica em Biritiba Mirim, né? O caminho lá para Mogi Bertioga, né? Então, de lá para Moca, 80 quilômetros. Uma lógica que a gente não concorda, porque exacerba o insustentável nesse território de escassez hídrica. Né?
Enquanto, lógico, lá em 39 ninguém quis tratar esgoto. Preferiram já buscar. Então, quer dizer, a gente já está fazendo isso faz tempo e continuamos fazendo isso, né? Tá bom. Considerações finais, hein? Acabou o tempo. Vamos lá, em cima. A questão do saneamento continua a ser um tema relevante de interesse à saúde pública no Brasil, é verdade, porém precisa ser tratado por múltiplas dimensões e saberes. A produção científica sobre saneamento e saúde deve ser valorizada quanto à possibilidade de seu impacto social. Então, as cadeias que vêm com o saneamento, com o investimento, tem que ampliar esse olhar, gente. Entendeu? Sair dessa caixinha. Os reflexos diretos e indiretos do saneamento à saúde necessitam de indicadores mais robustos. Não é suficiente só pensar em doença diarreica. Capazes de evidenciar situações que atualmente podem estar sendo negligenciadas, como aquela enteropatia ambiental. É uma vergonha, desculpa, não dá para aceitar. Os investimentos em saneamento podem dinamizar circuitos virtuosos que incidem na sinergia entre os fatores determinantes da saúde, desenvolvimento sustentável, nexo, etc. Muito obrigado, grande satisfação estar aqui com vocês.